Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz. Estamos aqui hoje, então, para seguir o nosso estudo sobre a carta de Coríntios. Hoje começaremos 2 Coríntios, no capítulo 1. Espero que você, ao ouvir um pouquinho sobre o porquê dessa carta, você também possa aprender um pouquinho, tirar dela um pouco para a sua vida, que sirva de direcionamento, tá bom? Meu nome é Rafael, sou ministro da IBAG Igrejinha e hoje, então, nessa manhã estarei com você para a gente aprender um pouquinho mais sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, que Deus abençoe seu dia. Eu vou pedir para você aí na sua casa que feche os seus olhos e se coloque a Deus em oração. Querido Deus e amado Pai, te agradeço pela oportunidade, Senhor, de podermos aprender um pouquinho mais sobre a Tua Palavra, que essa carta de Paulo aos Coríntios possa nos dar um pouco mais de orientação em nossa vida, na nossa vida diária, em decisões, em atitudes que precisamos tomar na nossa vida. Que sirva para encher o nosso coração do Teu Santo Espírito e nos direcionar, Senhor, em todas as situações da nossa vida. Muito obrigado, Pai, também por cada vida que está nos acompanhando nessa live, que cada um se encha do Teu Santo Espírito, Senhor. Muito obrigado por mais um dia que nos concede. Continue com a gente, Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Então, essa carta vai falar um pouquinho, sobre o relacionamento ainda de Paulo com Corinto, com a igreja de Corinto, e o porquê ele está escrevendo essa carta, que ela é mais para que Paulo se justifique, dê uma explicação sobre as acusações que ele está sofrendo dos perseguidores dele. Então essa carta ele vai explicar para o povo, para a igreja, que aquelas acusações são acusações falsas e não é o que realmente ele tem feito na vida dele. As atitudes, as acusações são acusações falsas que não condizem com o tipo de pessoa que ele se tornou depois de ter aceito seguir os caminhos de Deus. Então vai falar um pouquinho do relacionamento dele com a igreja de Corinto e alguns acontecimentos da vida dele são registrados somente nesta carta, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra de suas cartas, mas somente aqui em 2 Coríntios. Então vamos lá, começando pelo capítulo 1, então o verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Caia, a vocês graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui no verso 1, ele se apresenta, Então, Paulo, apóstolo de Cristo, ou seja, o que significa apóstolo? Enviado, representante de Cristo, mensageiro de Cristo. E ele começa nessa carta se apresentando assim, para que o povo entenda que ele foi constituído apóstolo da parte de Deus, não ele. Ele não se chamava, intitulava apóstolo porque ele se achava, não. Foi Deus que instituiu ele como apóstolo. Então, Paulo começa dessa maneira para chamar a atenção das pessoas, que não era por vontade sua, vontade própria, mas por vontade de Deus. Porque Paulo, ele também se reconhecia como o maior pecador, O menor de todos os apóstolos, mas muito pelo contrário, ele foi o maior evangelista, o maior pastor, o maior plantador de igreja, o maior missionário que teve naquele tempo. E ele, dentro então da sua também humildade, ali no início, como ele fala, e o irmão Timóteo, ele reconhece o trabalho de Timóteo ao lado dele, do seu amigo. Ou seja, o que ele está dizendo para a gente já nesse começo dessa carta? Que a gente precisa reconhecer o trabalho dos outros que estão com a gente, do nosso lado. Você pode ser um líder, pode ser um pastor, pode ser na tua empresa um supervisor, um gerente.
ter um cargo acima de outras pessoas, mas você precisa entender que as outras pessoas que estão do seu lado estão trabalhando e colaborando contigo na sua liderança. Você não está sozinho, você não trabalha sozinho. Tem alguém junto com você, te ajudando, fazendo alguma coisa, aquilo que você não faz, para que o teu ministério, o teu trabalho, a tua liderança, ela cresça fortalecida e permaneça firme. Então Paulo faz isso nessa carta e nos ensina isso. Ele reconhece Timóteo. Então ele cita o irmão Timóteo, né, no início dessa carta. E essa carta foi direcionada para Coríntio, uma igreja de um povo corrompido, cheio de corrupção, cheio de imoralidade, cheio de doutrinas, de divisões, de muitas brigas entre os membros, ou seja, uma igreja cheia de problemas, a igreja mais problemática do Novo Testamento. E ele também fala no início, então, ainda no verso 1, que essa carta não foi somente para Corinto, mas era para ser lida em Corinto, e dali ser espalhada e lida em toda a região de Acaia. Então Paulo começa nos ensinando que nós devemos ter humildade para reconhecer o nosso chamado em Deus, que foi Deus que nos chamou. Deus que nos constituiu líderes, ou até pastores, presbíteros, né, na igreja e também fora dela, em cargos de liderança, mas nunca esquecendo das pessoas que estão do nosso lado, também trabalhando, colaborando para que o ministério continue firme, forte, e nas empresas, né, falando do mundo secular, que o nosso trabalho, não adianta você ser um líder, um gerente, se você não tem ninguém para gerenciar ou liderar. Então você precisa reconhecer o trabalho dessas pessoas. E no verso 2, a vocês, graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui alguns estudiosos, eles falam que esse início da carta, desse verso 2, quando ele fala graça e paz, ele está falando de bênçãos mais excelentes para a igreja, ou sobre a igreja. Graça e paz, igreja. Graça era tida nos gregos, reconhecida nos gregos como graça seja contigo. E paz era usado muito nos judeus. Então os judeus se encontravam, eles tinham como uma palavra de saudação, paz. Talvez você, nos dias de hoje, encontre pessoas de uma outra religião e que elas, ao te cumprimentar, elas falam paz, ou paz do Senhor. Ou alguns falam graça. E por quê? Porque já vem de tempos passados lá dos gregos. Então, graça seja contigo, e dos judeus, paz. E aí Paulo então junta essas duas palavras desses dois povos e coloca graça e paz. Ou seja, as duas bênçãos, elas significam essência da salvação. Então, graça, a causa da salvação, e paz, o resultado dela. Então, graça e paz. E um dos objetivos também dessa carta foi a defesa de Paulo, do apostolado de Paulo, em combate aos falsos mestres. Então, ele se defendendo de falsas acusações, de pessoas que queriam tirar o foco do povo de Paulo, quando ele falava da palavra de Deus. Eles queriam todo momento dizer que Paulo não estava andando de acordo com aquilo que ele pregava, com aquilo que ele dizia, ensinava sobre Deus. Então Paulo escreve essa carta para explicar ao povo que ele não estava fazendo nada de errado. Então, e aí haviam pessoas que usavam do sofrimento dele para dizer que ele não era de Deus. Então vamos lá ao verso 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação,
Ou seja, então Paulo inicia exaltando Deus por quem Ele é. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa exaltando Deus. E aqui então a gente já começa aprendendo que sempre quando nós formos fazer ou realizar algo, escrever algo para alguém, a gente precisa exaltar a Deus. Esse Deus que nos escolheu, esse Deus que entregou seu Filho na cruz pela minha e pela sua vida. A gente não pode esquecer disso. A gente precisa demonstrar a Deus a nossa gratidão a Ele. E a palavra bendito aqui nesse verso 3, ela é uma forma judaica de louvar a Deus, reconhecendo como fonte de todas as bênçãos. Então, bendito seja o Deus. Ou seja, bendito seja o Deus, o fonte de todas as bênçãos de nossas vidas. Ele é Pai de Jesus, Pai de todas as misericórdias. Ou seja, Ele se importa com a gente em todas as situações. Não importa o que você esteja passando, o que esteja acontecendo com você. Não importa a tribulação que você possa vir a passar. Também no futuro. Problema de relacionamento, doença, problema financeiro, problemas físicos, saúde, né? Então não importa. Ele está dizendo aqui, saudando esse Deus, que é Pai de todas as misericórdias, o nosso Pai que se importa com a gente em toda e qualquer situação, e Pai de toda consolação, ou seja, só nele temos consolo profundo e verdadeiro. Esse Deus que em toda e qualquer situação é o único que vai nos consolar de forma verdadeira, né? Então que a gente busque esse Deus. Que a gente busque esse Deus em toda e qualquer situação que a gente for passar de dificuldade em nossa vida, que a gente lembre desse Deus amoroso, desse Pai cuidador de nossas vidas. Verso 4, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ou seja, servir a Cristo não livra de sofrimento. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Ou seja, seguir a Cristo, aceitar a Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, não nos isenta de passarmos por algumas dificuldades. Então é isso que Paulo está falando aqui no verso 4. E vemos também que Paulo, ele era consolado e confortado por Deus, e assim podia consolar os outros. Ele está nos ensinando que quando a gente busca essa consolação em Deus, busca esse cuidado de Deus sobre a nossa vida, Deus nos consola, nos conforta, e aí a gente se sente mais fortalecido, revigorado para consolar os outros que venham a passar também por dificuldade e que não conhecem esse Deus, que não têm relacionamento com esse Deus. Então nós passamos por isso, Deus nos cuida e assim a gente cuida de outros. Ele nos dá, a gente aprende também aqui, que Ele nos dá um encorajamento ao ponto da gente também encorajar os outros quando os outros precisarem. E antes de trabalhar por meio de nós, Deus trabalha em nós. Antes de Deus nos usar, primeiro Ele nos molda da maneira como Ele acha melhor para a nossa vida, da maneira como nós vamos saber ajudar os outros da melhor maneira. Então Deus começa consolando Paulo e da mesma forma é o desejo de Deus começar a nos consolar, cuidar de nós primeiro. E assim a gente pode cuidar dos outros. Verso 5, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então Paulo começa a falar sobre os sofrimentos do povo de Deus. Cristo sofreu por nós e participamos disso, mas também participaremos da sua glorificação. Então há sofrimento, mas também há suprimento de graça. Então é isso que Paulo está falando no 5.
Verso 6: se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. E se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. O que ele está querendo ensinar aqui no verso 6? Então ele traz a verdade que o nosso sofrimento traz consolo e salvação para outros. Tá, mas o nosso sofrimento vai trazer consolo, sim. Porque o nosso sofrimento, e daí quando a gente busca Deus por esse sofrimento, Deus nos consola, nos conforta, nos dá sabedoria e direção daquilo que a gente precisa fazer. E aí quando a gente entende a direção de Deus, o cuidado de Deus sobre a nossa vida, a gente está pronto para cuidar das outras vidas, das outras pessoas, das situações difíceis que elas estão passando. Então Deus nos prepara para que a gente também possa cuidar de outros. Então por isso que essa consolo, essa salvação, consolação e salvação que Deus tem com a gente, é então a preparação para cuidar de outras pessoas. Então o sofrimento de alguns abre portas para a salvação de outros. Às vezes a gente passa por dificuldade e não entende. Poxa Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? É na saúde, é relacionamento, é vida financeira, e às vezes a gente não entende. E aí por isso que a gente precisa ter esse relacionamento com Deus. E aí Deus vai nos mostrar o porquê a gente está passando por isso. Então, como eu falei antes, está nos preparando para que a gente possa ajudar os outros que vão passar pelas mesmas situações difíceis. E outro ponto aqui do verso 6, quando somos consolados, somos instrumentos de estímulo e consolação para os outros que estão passando por provações. E é por isso que o cristão precisa ser paciente, ter paciência, sabedoria, pedir para Deus direção. O porquê, Senhor, que eu estou passando por isso, que o Senhor deseja que eu aprenda com isso, com essa situação. Verso 7, e a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos da mesma forma como vocês participam de nossos sofrimentos, participam também de nossa consolação. Então aqui ele está falando que ele tem prova de que os cristãos não são poupados de sofrimento, e que também tem conforto em todos os momentos difíceis. Então, assim como ele passou por situações difíceis, nós também vamos passar. Mas não é porque Deus desistiu da gente, esqueceu da gente, não. Mas é para nos fortalecer, para poder levar o Evangelho para todas as outras pessoas que não conhecem. Para que a gente possa estar prontos, preparados, para ajudar a todos aqueles que venham a precisar de ajuda. E apesar de todos os problemas da igreja de Corinto, a igreja era de Deus. Uma igreja num lugar cheio de corrupção, num lugar de pessoas que não se entendiam nem entre elas, muita imoralidade, mas a igreja era de Deus, porque era desejo de Deus ter essa igreja lá. Ou seja, às vezes as pessoas querem abrir igrejas em pontos, lugares, onde é tudo tranquilo, tudo calmo, lugar onde é uma região rica, vai ter muito dinheiro para ajudar a igreja vai crescer muito, vai construir, vai avançar, porque a região onde ela está tem muito dinheiro, ou a região onde ela está é calma, tranquila, e ali vai ser fácil de pregar o evangelho, porque ninguém vai aparecer para parar com isso, né? Não. Deus, o desejo dele é que a igreja fosse em Corinto, onde realmente tinha problemas, porque é lá que as pessoas precisam ouvir de Deus. Então a gente precisa ter esse entendimento nos dias de hoje, que Deus não deseja que a gente tenha igreja em lugares de paz e tranquilidade, mas que a gente entre em lugares onde tem problemas mesmo. Problemas sérios, problemas de família, problemas de relacionamento, corrupção, imoralidade. Porque são essas pessoas que precisam ouvir do Evangelho.
E é ali que Deus deseja que a gente trabalhe. Então, que a gente não tenha medo de entrar nesses lugares. Se Deus deu a direção para entrar ali, é porque é desejo dele que a gente esteja ali. Então, que a gente se prepare, que a gente busque nesse Deus a consolação, o conforto, a sabedoria para saber trabalhar nesses lugares. Romano 8:17 diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Então, até aqui, Paulo está nos mostrando que Deus é o nosso consolador. É um Deus que nos dá o conforto para que a gente possa se preparar para ajudar outros. No verso 8 ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Então Paulo aqui ele não descreve o que aconteceu, mas fala como se sentiu, fraco, sem esperança. Mas uma coisa é certa, Deus estava no controle de toda a situação e sabia que Paulo conseguiria suportar. Então aqui Paulo está nos ensinando que não importa a circunstância, a tribulação, a adversidade, quando a nossa vida é entregue a Deus, Deus está no controle de tudo. E nada do que aconteça vai acontecer de forma que a gente não consiga suportar, passar por ela. Porque Deus nos conhece e sabe até onde a gente pode ir com tais situações. E Paulo foi assim, tanto que ele fala, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Além da capacidade. Paulo, homem, foi além da capacidade o que aconteceu. E podem ter sido muitas coisas. E isso tem muitas coisas lá em Atos, capítulo 19, capítulo 20, que fala de perseguições, de situações difíceis que Paulo passou. Então pode ser qualquer coisa. Muitas coisas ocorreram, ele não descreve exatamente aqui o que era, mas que foi muito grande, além da capacidade dele. Mas passou. E passou por quê? Porque Deus sabia que ele poderia passar por aquilo ali. Então, da mesma forma, às vezes a gente passa por tantas situações adversas na nossa vida, inesperadas, achando que Deus, poxa, por que Deus está me deixando passar por isso? Qual é o objetivo disso? Mas, Deus sabe que você pode passar. E a tua tribulação, a tua adversidade é para você, porque é você que consegue passar por ela. Por isso você foi escolhido para passar por situações, ou financeiras, ou relacionamento, ou problemas de saúde, problemas às vezes emocionais e espirituais que fazem de você ter a necessidade de passar um tempo sozinho, meditar mais na palavra de Deus, buscar mais a Deus. Ou seja, nada que aconteça com você não sai dos cuidados de Deus. Então é para você, e Deus sabe que você pode. Então tenha fé, mantenha-se firme e tenha entendimento de que Deus está com você o tempo todo. A situação que Paulo viveu na Ásia parecia ser tão difícil que o único resultado seria a morte, quando ele deixou de confiar em si e passou a confiar em Deus. Ou seja, precisamos ter consciência da nossa fraqueza para colocarmos a nossa confiança em Deus. Isso está no verso 9. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ou seja, o Deus do impossível. Que a gente tenha confiança nesse Deus capaz de ressuscitar até os mortos. Então, que a gente não confie em nós, pois somos fracos, somos limitados, mas que a gente deposite a nossa confiança em Deus em todas as situações.
E no verso 10 ele fala: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar-nos. Ou seja, o mesmo Deus que livrou Paulo da morte na Ásia e livrou de outros perigos, Deus que agiu ontem, age hoje e vai continuar agindo amanhã também pela sua vida. Então tenha confiança nesse Deus e deposite toda ela nele. Tenha fé em Deus em toda e qualquer situação. E no verso 11, fechando essa primeira parte, então ele fala: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Então ele encerra essa parte nos ensinando que o seu livramento é resultado de uma ação natural e sobrenatural. Natural, a oração dos irmãos da igreja. E sobrenatural, Deus ouvindo as orações e cuidando da vida de Paulo. Ou seja, aquela intercessão de oração, quando a gente pede para alguém orar pela nossa vida, para que uma entrevista de emprego dê certo, uma cura de Deus seja liberada e uma doença, a vida financeira ela possa melhorar, o relacionamento seja restaurado. Então Deus ouve as orações e nos cuida. Então Paulo está falando isso. Então natural são as orações e sobrenatural a ação de Deus por nossas orações. Então Paulo sabia do poder da oração e pedia à igreja que orasse por ele. E nós devemos fazer isso também, orando e encorajando os outros para fazerem a mesma coisa, terem as mesmas atitudes. Por isso que a gente precisa viver em comunhão uns com os outros. Que nos momentos difíceis, então a gente tem a quem recorrer. Eu posso pedir a Deus? Pode, mas imagina a igreja toda orando pela sua vida. Por algo que você esteja desejando, esperando que aconteça, livramentos, curas, relacionamentos restaurados. Então é isso que Paulo está nos ensinando nessa primeira parte. Nós vamos entrar agora num segundo período desse primeiro capítulo, a partir do verso 12, onde vai falar que Paulo mudou os seus planos que ele tinha no início. Então o verso 12 diz assim: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Então o que Paulo está falando? No verso 12, ele tinha consciência tranquila, que vinha vivendo nesse mundo de maneira íntegra, com santidade, ou seja, nos caminhos de Deus, e sinceridade, ou seja, com transparência, e não com a sabedoria humana, mas com a sabedoria de Deus. Então ele sabia o que ele estava fazendo de forma consciente e tranquila, porque ele não estava fazendo nada errado. E aí o verso 13 diz: pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. Ou seja, ele escreveu o que realmente era necessário. Ninguém precisava ficar tentando imaginar o que Paulo está querendo escrever nessa carta. O que será que ele está querendo dizer? Ele não escreveu entre linhas para que algumas pessoas soubessem ou procurassem descobrir porque ele queria esconder algo de alguém, não. Ele foi muito transparente, muito sincero quanto aos sentimentos dele, quanto ao que ele queria escrever. Ou seja, ele não tinha segredo. O que ele estava escrevendo era real, era verdadeiro, era do seu coração mesmo. Ele estava sendo sincero, como ele falou no verso 12. E no verso 14, então, espero que assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Então aí no 14 ele fala que eu sou motivo de glória para vocês, ou seja, vocês deveriam agradecer a Deus por minha vida, por ter me colocado
em suas vidas para ministrar a palavra dele. Ou seja, ele não está sendo orgulhoso, não. Ele está dizendo para mim e para você que a gente deve agradecer a Deus pela vida um do outro. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Rafael, por o Senhor ter colocado ele na minha vida, pois estou aprendendo sobre a tua palavra. Pois estou aprendendo através da vida dele como passar por situações difíceis. Como eu posso restaurar o meu relacionamento, e Rafael tem me ensinado, porque o Senhor tem usado ele, ou seja, Deus tem me usado. Então Paulo está falando para a igreja, para que a igreja seja grato a Deus pela vida dele. Muito diferente de se Paulo fosse falar, me agradeça pela minha vida, por eu ter cuidado de vocês. Aí é ele, mas ele não está falando isso. Sejam gratos a Deus pela minha vida. Assim como eu vou me orgulhar da vida de vocês da mesma maneira por ter tido o privilégio de ministrar em suas vidas. Ou seja, o Rafael ser grato a Deus pela sua vida nesta manhã, neste dia de hoje. Porque Deus me deu o privilégio de ministrar sobre a sua vida, sobre a palavra dele. Então é esse tipo de gratidão. Não é de orgulho porque eu me acho melhor, porque eu sou capaz, porque eu estou aqui falando a um microfone para você, não. Mas Deus deu o privilégio para que isso acontecesse. Então, sendo grato a Deus pela minha vida, porque eu também vou ser grato a Deus pela sua. É uma troca. Então Paulo nos ensina que devemos nos valorizar sendo gratos a Deus pelo que somos. E isso vale também para a nossa vida lá fora. Você é um gerente, é um supervisor, talvez não um vendedor, um serralheiro, um marceneiro, um pintor. Não importa a profissão que você exerce lá fora, no mundo, onde sai o seu sustento. Seja grato e se valorize, não se menospreze, independente da profissão que você tem, porque foi Deus que te capacitou para exercer essa profissão. Então seja grato, se valorize, não se preocupe com o que os outros daqui a pouco vão falar, os insultos que vão falar sobre você. Seja confiante, porque se Deus te direcionou, te capacitou para seguir tal rumo de carreira na sua vida, seja grato a Ele. Não tenha medo de falar, não, eu sou pintor, sou professor, sou mecânico, sou motorista, sou cobrador de ônibus. Mas fale com alegria, porque Deus colocou você ali. E se Deus colocou você ali, é porque pessoas precisam vir de Deus naquele lugar. E você é o canal de bênçãos naquele lugar, para aquelas pessoas que vão passar por ali. Então não se menospreze, não se desvalorize, muito pelo contrário, se sinta mais confiante. Então, Paulo também nos ensina nesses 3 versículos que devemos ser sinceros sempre, em todos os momentos, independentes de cargos ou funções que a gente exerce, ou no mundo, ou dentro da igreja. Precisamos sempre agir com sinceridade e transparência. Então é isso que Paulo também nos ensina no verso 12, 13 e 14. E aí, a partir agora do verso 15, então Paulo defende a sua integridade na mudança de planos da sua viagem. Verso 15: confiando nisso, para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Então no verso 15 e 16 ele fala da viagem, que eles seriam duplamente beneficiados, ou seja, eles teriam a presença dele 2 vezes. Ele iria até a Macedônia e voltaria de novo para estar com eles, para depois seguir para a Judéia. Mas isso não aconteceu. Então Paulo fala sobre a sua viagem, que ele iria até a Macedônia e voltaria depois, e que eles teriam prazer da sua presença, que não veio a acontecer. Verso 17: quando planejei isso, será que fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Por que Paulo está falando isso?
Será que ele agiu por impulso, foi liviano em dizer que ia até a Macedônia, que ia voltar, prometendo ao povo que ele estaria com eles mais uma vez e de forma mais seguida, mais rápida? Então aqui ele começa a se justificar, porque os críticos estavam acusando Paulo de não ser íntegro e justo em suas palavras, e por ele ter mudado os planos da sua viagem. Então Paulo começa a se explicar do porquê ele não voltou. E Paulo passa a se questionar: será que fui liviano? Ou será que planejei tudo conforme a carne e não conforme a vontade de Deus? Então é isso que ele está dizendo. Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Verso 18: todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Então, verso 18, 19 e 20, Paulo lembra a igreja sobre a fidelidade de Deus, que a mensagem era sim ou não, não tinha meio termo. E que essa mensagem de Cristo, que sempre foi pregada por intermédio dele, de Silvano e de Timóteo, sempre foi sim. E que nós devemos agir da mesma maneira, sendo sinceros, verdadeiros, assim como Jesus nos instruiu, sendo transparentes, sendo honestos, justos, íntegros. Então, pois todas as promessas feitas por Deus, elas serão cumpridas. Não trazem dúvidas, pois trazem o amém, que significa assim seja. Então ele fala um pouquinho sobre isso no 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, também tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, todas as promessas feitas por Deus, elas serão cumpridas sempre e nunca vão nos trazer dúvidas, então, porque elas trazem o amém, que significa assim seja. Na minha Bíblia, talvez na sua também esteja da mesma forma. O amém ele é grifado entre aspas, então, ou seja, as promessas de Deus vão se cumprir, porque ele diz, então, ele traz a palavra amém, significando o assim seja. Então, ou seja, se ele, Paulo, pregava a mensagem de Cristo, por que agiria de forma diferente? Então, Paulo começa a se justificar usando isso. Pô, se eu estou pregando a mensagem de Cristo, e a mensagem dele é sim, as suas promessas sempre vão se cumprir, e eu venho pregando isso há muito tempo, desde o início da minha caminhada com Cristo, por que que agora eu vou estar mentindo? Por que que eu vou agir de forma diferente? Não tem por que eu fazer isso. Tudo que eu tenho feito é segundo os ensinamentos que eu mesmo prego. Então que a gente tenha em nossa mente, em nossa consciência, que a gente precisa viver conforme aquilo que a gente prega. Se eu estou pregando de Deus hoje, falando para você que Deus é um Deus consolador, é um Deus que traz o conforto e nos dá sabedoria nas tribulações, nas adversidades, e que nos prepara, nos capacita para que a gente possa ajudar os outros, e que também essas adversidades que eu estou passando são adversidades que eu posso suportar porque Deus está no controle de tudo, é assim que eu preciso viver. Se Deus nos ensina a ser justos e íntegros, ser sincero, saber dizer sim ou não, e não sim e não ao mesmo tempo, então eu tenho que viver da mesma forma. Com sinceridade, honestidade, com sabedoria. Então é isso que Paulo está nos ensinando até aqui o verso 20. Seguindo então para os próximos, os versículos finais. Então Paulo segue argumentando sobre a sua defesa, falando sobre a grandiosa obra de Deus em seu favor. Verso 21 e 22 diz assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu
nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, ou seja, ele fala de Deus que o ungiu, que selou como propriedade sua, como ministro do Evangelho entre vocês. Por isso, como em mim haveria sim e não. Então, Paulo fala que Deus o ungiu. E Deus o selou como sua propriedade. E Deus está falando para mim e para você hoje, nós somos selados como propriedades dEle. Então não tem por que a gente falar sim e não, mas que a gente seja justo e íntegro e que as pessoas possam ver isso em nossa vida. As pessoas precisam nos olhar e enxergar os mandamentos, as orientações de Deus. Nós precisamos transparecer essa honestidade, essa sinceridade, essa transparência. Nós costumamos falar, nós como IBAG, que somos muito transparentes. Talvez, às vezes, essa transparência ela parece até um pouco dura demais, alguma coisa muito... Parece que vai ser ofensiva, mas não. O que a palavra fala? Que a gente precisa ser transparente. Nós precisamos ser honestos. Precisamos ser justos, ser íntegros, ser sinceros. Porque é isso que Paulo nos ensina através dessa carta que ele está mandando para Corinto. Mostrando a sinceridade dele. E por isso que ele está escrevendo do porquê ele não retornou como ele havia dito que retornaria. Então Paulo sempre foi verdadeiro, então vocês deveriam confiar em mim. Quando somos transparentes, honestos, sinceros, nós estamos demonstrando para as pessoas que elas podem confiar em nós. E quando isso acontece, as pessoas precisam entender que se o Rafael mudou a sua opinião por algum motivo, é porque ele não está fazendo algo contrário à vontade de Deus. Porque ele nunca fez isso antes. Então que as pessoas tenham compreensão nos seus corações e é eu sobre você, você sobre mim, sobre a igreja, que a gente não mudou o pensamento. A gente continua fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. E que em alguns momentos da nossa vida ocorrem algumas mudanças inesperadas. Tanto que lá no verso 11 ele fala que eles teriam a alegria de ter a presença dele 2 vezes. Então ele ia para Macedônia e voltaria de novo a estar com eles. Mas nesse caminho houve uma mudança de plano. Ele precisou mudar. Porque era necessário devido à situação que a igreja estava vivendo. E ele estava muito triste com o que ele viu. Então imagina se ele voltasse com aquela mesma tristeza. Em vez de ele trazer alegria, ele traria tristeza. E os outros tristes não iam conseguir dar alegria para ele. Então, em alguns momentos da nossa vida, há e existe a necessidade de uma mudança de planos. Então, e aí entramos no verso 23. Quando Paulo fala assim: invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Então, ou seja, ele queria poupar o Coríntios de serem discipulados por ele naquele momento. Ele queria que eles se arrependessem para que quando ele voltasse seria um momento de alegria. O desejo de Paulo é que a igreja de Corinto parasse para pensar nas coisas erradas que estavam cometendo. Que o desejo dele, o desejo de Cristo é que a igreja vivesse em alegria, em comunhão. Então se ele voltasse como ele prometeu no verso 11, isso ainda não teria acontecido. Ele voltaria e a igreja estaria da mesma forma, com pessoas acusando ele, que ele não estava seguindo aquilo que ele pregava, que ele não estava seguindo Deus. E ele precisava no seu coração, e ele tinha esse entendimento, que a igreja precisava se arrepender, se acertar com Deus, se humilhar a Deus, para que eles pudessem ter um momento diferente quando ele voltasse. E nós, na nossa vida, nós temos momentos que nós precisamos disso, nos arrepender, nos humilhar para Deus.
de coisas erradas, atitudes erradas, palavras erradas que a gente fala, atitudes que temos às vezes com outras pessoas, em outros lugares, até no trabalho ou na igreja. Deus, Ele necessita, Deus, Ele deseja que a gente se arrependa, que a gente se humilhe, que a gente chore, fale para Deus: Senhor, me perdoa, estou errado, eu preciso consertar a minha vida, toma conta, toma o controle da minha vida, para que eu possa viver dias alegres, dias melhores. Então esse também era o desejo de Paulo para Corinto naquele período, que a igreja se consertasse o seu coração, sua maneira de pensar e de viver. Verso 24: não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Ou seja, ele não tinha domínio sobre eles, ele está falando para eles: eu não domino sobre vocês, eu não tenho controle sobre vocês, mas eu sou apenas um cooperador para que vocês vivem em alegria. Ele está tentando explicar para a igreja de Corinto que ele era apenas um cooperador de Cristo, para levar alegria à igreja de Corinto, num lugar cheio de corrupção, de imoralidade, cheio de falsidade, cheio de brigas. Ele era um cooperador de Cristo naquele lugar. E para nós essa palavra está dizendo que nós precisamos entender no nosso coração que somos cooperadores de Cristo. Cooperadores de Cristo, para onde a gente chegar, levar a alegria, levar a paz, levar o amor de Deus. Assim como os mandamentos dizem: amem uns aos outros. Então nós precisamos entender. Por isso que às vezes Deus orienta as igrejas a entrarem em lugares difíceis, lugares problemáticos. Porque nós somos cooperadores dele para levar a alegria naquele lugar onde parece não ter solução mais. Não ter mais como ver um sorriso no rosto. Ser um lugar cheio de problemas, pontos de drogas, prostituição. E aí Deus está dizendo, através dessa carta de Paulo aos Coríntios, que nós precisamos ter entendimento no nosso coração, ser obedientes à palavra dele e entender que somos cooperadores. Que nós fomos chamados para levar essa alegria, essa esperança para aqueles que já perderam a esperança, levar o amor para aqueles que já não sabem mais o que é isso. Por isso, nós precisamos entender no coração que quando Deus mostra para entrarmos em lugares com dificuldades, é porque lá é que as pessoas precisam ouvir do Evangelho. Então seja obediente à palavra de Deus, abra o seu coração, tenha relacionamento com Ele, busque avivamento no Senhor todos os dias, para entender as direções que Cristo vai te mandar, para onde Ele vai te enviar. Esteja em intimidade com Deus o tempo todo. E aqui eu entro um pouquinho no capítulo 2, até o verso 4, para dar o fechamento dessa justificação de Paulo, do porquê ele não voltou. Lá no verso 1 do capítulo 2, por isso eu resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Ou seja, houve muita tristeza na primeira vez que Paulo esteve lá, em Corinto. Então por isso ele decidiu não voltar, para que essa tristeza não continuasse, porque se ele voltasse naquele momento, não era o momento certo. Porque o povo não havia se arrependido, se humilhado ainda, estavam ainda vivendo uma profunda tristeza. Então ia continuar do mesmo jeito. E Paulo não queria que isso acontecesse. Paulo queria que, quando ele voltasse, houvesse alegria, houvesse festa. Porque está chegando um cooperador de Cristo no lugar que trouxe alegria para o povo. Então ele queria que houvesse essa mudança. Verso 2: pois se os entristeço, quem me alegrará, senão vocês? A quem tenho entristecido? Ou seja, pois se eu trago tristeza para vocês, se eu não provoco alegria, quem que vai me alegrar? A gente vai passar junto, mais triste, chorando, desanimado. E não era esse o desejo de Paulo. Então, se faço vocês tristes, como vocês vão me trazer alegria?
É isso que ele está falando no verso 2. E no verso 3, escrevi como escrevi para que quando eu não for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria. Então escrevi para que quando eu for aí, não tenha tristeza nem problema, mas tenha alegria. Então Paulo queria voltar para Corinto, no momento onde o povo já tivesse se reconciliado com Deus, se arrependido dos seus erros, para que eles pudessem compartilhar de alegria, onde ele pudesse compartilhar das suas viagens, de lutas, mas com alegria, e pudesse viver com alegria junto com eles. Que eles pudessem viver algo novo, não sempre aquelas mesmas tristezas e reclamações, acusações sobre a vida dele, mas alegria, algo que realmente tivesse sido transformado por Deus, através do arrependimento deles. Verso 4, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Então, ou seja, Paulo escreveu porque ele queria que a igreja resolvesse os seus problemas e visse o quanto ele os amava. A intenção de Paulo nesta carta era demonstrar o amor dele pela igreja. Ele se preocupava com eles. Ele se preocupava com a vida de cada uma daquelas pessoas. E ele desejava que através da carta eles pudessem entender isso. Poxa, Paulo está preocupado com a gente. Nós precisamos mudar. Precisamos pegar uma nova direção, um novo rumo para a nossa vida. E na nossa vida hoje a gente precisa ter esse entendimento. Às vezes as palavras são duras, mas não é porque não gostamos ou somos superiores ao fulano, ao ciclano, não, ou um ao outro, mas é porque nós amamos a cada um de vocês, como líderes na igreja. Às vezes a palavra ela é dura, mas não é porque somos melhores ou não gostamos mais de vocês, não, porque eu vou dar uma palavra aqui e, como diz o ditado, vou dar nos dedos. Não é isso, mas é por amor, para que você viva bem, você viva os melhores dias da sua vida, para que você receba as bênçãos que Deus tem preparado para você, que você tenha a sua família, um relacionamento alegre, de harmonia, de paz, de amor, que o seu trabalho seja próspero, que você seja curado das suas doenças, que a sua vida emocional e espiritual esteja bem sempre. Então esse é o nosso desejo, cuidar com amor, esse amor que vem de Deus e que Ele nos ensina. Então por isso Ele nos consola, nos conforta, nos cuida, para que a gente possa cuidar de você. E em alguns momentos teremos que dizer não, porque Deus está mandando dizer não. Mas não é porque Deus desistiu ou porque agora a gente não quer mais saber de você. Deus não quer mais você, deixou de lado, desistiu, não. Mas é que para você se fortaleça, você se arrependa de algo errado que você cometeu, você se acerte com Deus, se humilhe perante Deus, para viver o melhor de Deus na sua vida. Então isso Paulo ensina e Paulo nos ensina, que às vezes a gente precisa dizer o não, para viver o melhor de Deus. Então, finalizando essa primeira parte de Paulo, do 2 Coríntios, nós precisamos então aprender a ser transparentes em tudo que fizemos. Precisamos estar preparados para enfrentar toda e qualquer situação, inclusive a resistência de outras pessoas, injustiça de outras pessoas. Precisamos ser íntegros e justos, e procure sempre consertar os mal-entendidos, restaurando os relacionamentos. Se você souber de algo que está acontecendo, algum mal-entendido, alguém está falando, procure consertar. Procure restaurar os relacionamentos, é o desejo de Deus, era o desejo de Deus no tempo de Paulo aqui com a igreja de Corinto, é o desejo de Deus para a nossa vida nos dias de hoje, com as pessoas que nos rodeiam hoje, seja na igreja, seja trabalho, seja amizades, seja principalmente família. Então que você possa aprender um pouquinho, ter pego esses pontos no seu coração, para que sirva de direção para a sua vida. Vou pedir para você agora na sua casa, fechar os seus olhos, para que a gente esteja orando.
Querido Deus e amado Pai, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Que essa carta de Paulo aos 2 Coríntios sirva, Senhor, de direção para a nossa vida. Que o Teu Santo Espírito entre em nossos corações e nos dê entendimento da Tua Palavra. Que a gente possa aprender um pouco mais de como viver de forma melhor e de forma que Te agrade, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de ter sido escolhido para trazer essa palavra hoje, e muito obrigado pelo privilégio de ter os meus irmãos que estão nos acompanhando, que eles possam ter aprendido sobre a Tua Palavra, ter mais clareza e entendimento sobre o Seu desejo para a Sua igreja, Senhor. Muito obrigado por este momento. Continua nos guardando neste domingo e nesta semana que está se iniciando, que seja uma semana de muitas alegrias e de muitas vitórias, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que tudo que você for fazer, que Deus possa ser o seu orientador, busque nele sabedoria e direção e que Ele possa estar com você em toda e qualquer situação que você sinta essa presença dEle em sua vida. Graça e paz.